Os Estados Unidos são bem conhecidos por seus 50 estados e Distrito Capital de Washington, Distrito de Colômbia. Um tópico menos discutido, no entanto, são os 14 territórios ultramarinos que são controlados e governados pelos Estados Unidos. Hoje, quase 4 milhões de pessoas vivem nesses territórios ultramarinos dos Estados Unidos. Isso é equivalente à soma das populações de Maine, New Hampshire e Rhode Island. Hoje, procuraremos entender melhor onde estão localizados, como surgiram e como se encaixam na estrutura de nossa identidade nacional. Então, para entender melhor as respostas para essas perguntas, primeiro devemos discutir o que é realmente um território nos Estados Unidos. Os Estados Unidos incluíram territórios desde a sua criação, e as pessoas que vivem nos territórios sabiam que a Constituição protegia seus direitos e permitiria a eventual transformação em Estado, incluindo a promessa de plena participação política. Além das 13 colônias originais, todos os estados modernos foram em algum momento parte de um território. No entanto, a mentalidade em relação ao futuro de um território na América começou a mudar perto do final do século XIX. O resultado inevitável da estadualidade para um território americano terminou quando os Estados Unidos começaram a adquirir territórios insulares como resultado de sua vitória na Guerra Hispano-Americana de 1898 sob o presidente William McKinley. Dadas essas aquisições, a questão da estadualidade tornou-se um tópico muito debatido, que acabou chegando ao tribunal mais alto da América. Em várias decisões fraturadas e contestadas da Suprema Corte, chamadas de casos insulares, a Suprema Corte criou uma categoria de territórios não incorporados, rotulando esses territórios insulares como lugares sob o controle dos Estados Unidos que não estavam no caminho para a estadualidade e cujos residentes seriam negados direitos constitucionais básicos. A linguagem da Corte, em relação às pessoas que vivem nesses chamados territórios não incorporados, as descreveu como semicivilizadas, selvagens, ignorantes e sem lei, e raças alienígenas. A linguagem usada aqui pelo tribunal reflete em grande parte a linguagem usada para justificar a apreensão de terras indígenas americanas por séculos anteriores. Muitos dos mesmos juízes que decidiram sobre os casos insulares também decidiram sobre o infame Plessy v. Ferguson, caso que estabeleceu uma base legal para, citando, segregação separada mas igual no Sul. Como resultado dos casos insulares, os territórios dos Estados Unidos têm estado essencialmente presos em um status colonial quase permanente por mais de um século. Essas decisões estabeleceram as bases para que esses territórios fossem mais ou menos excluídos ao discutir o que era e o que não era parte da América, mesmo que essas terras estivessem sob a jurisdição da Constituição. Os bombardeios de Pearl Harbor dão um exemplo notável. De 1898 a 1946, as Filipinas estiveram sob controle dos Estados Unidos, incluindo o ano de 1941. O povo filipino era considerado nacionais dos Estados Unidos naquela época. Quando os japoneses bombardearam Pearl Harbor, no Havaí, em 7 de dezembro, eles também bombardearam as Filipinas e os territórios dos Estados Unidos de Guam, Ilha Midway e Ilha Wake. Mas isso não foi como o então presidente retratou os bombardeios. Os 16 milhões de pessoas que viviam nas Filipinas olhavam para o presidente Franklin Delano Roosevelt em busca de orientação, pois os ataques aéreos persistiram por muito mais tempo do que em Pearl Harbor. No entanto, Franklin Delano Roosevelt descreveu o ataque como sendo ao Havaí, censurando referências às Filipinas em seu rascunho final do discurso. Ele acreditava que as Filipinas e Guam pareciam estrangeiras para muitos, apesar de, naquela época, serem territórios dos Estados Unidos. Territórios, assim como o Havaí. Franklin Delano Roosevelt descreveu os bombardeios como acontecendo na ilha americana de Oahu, referindo-se aos danos às forças navais e militares americanas e às muitas vidas americanas perdidas. Embora isso ainda fosse verdade, até o final da Segunda Guerra Mundial, cerca de 1 milhão de nacionais dos Estados Unidos foram mortos nas colônias do Pacífico da América. Também vale a pena notar como esses territórios foram retratados para o público ao longo da história. Por exemplo, no século anterior, a 1940, os Estados Unidos reivindicaram quase 100 ilhas desabitadas no Caribe e no Pacífico.
Nos anos 40, 22 ilhas foram registradas em contagens oficiais, como censos ou relatórios do governo. Mas, apesar do vasto controle americano sobre muitos territórios insulares por séculos, os mapas dos Estados Unidos historicamente mostraram uma visão muito limitada do país. Muitos continentais dos Estados Unidos ficaram confusos sobre a amplitude dos Estados Unidos, e muitos não perceberam que os Estados Unidos tinham um império próprio, assim como os britânicos. Mas, independentemente de como os territórios foram apresentados, eles ainda são de fato parte dos Estados Unidos. Então, até agora você pode estar se perguntando, quais são exatamente as diferenças entre territórios e estados? Bem, para entender isso, vamos primeiro olhar o que é um estado em si. Embora os cidadãos dos Estados Unidos nesses estados e territórios tenham proteções federais do governo dos Estados Unidos, os estados oferecem maiores graus de direitos e representação devido ao seu status soberano. Cada estado é uma entidade autônoma e tem ampla autoridade para governar dentro de suas fronteiras. Os estados têm direito a autogoverno com um governador, legislatura estadual, sistema judiciário estadual e representantes do estado dentro do governo federal. A Constituição dos Estados Unidos define os estados em seus artigos, mas é na 10ª emenda que a soberania estadual é exibida. A ideia de soberania estadual surgiu das 13 colônias americanas originais. No entanto, cada colônia foi declarada como tendo um governo soberano após derrubar o domínio colonial inglês. Agora, você deve estar se perguntando: quais são os poderes de um estado? Sob nosso sistema federalista democrático criado pela Constituição, os estados podem formar governos eleitos para escrever e aplicar leis dentro de suas fronteiras, desde que as leis estejam de acordo com os direitos enumerados na Constituição. Além de ter um governador, legislativo e tribunais supremos e inferiores estaduais, cada estado também tem uma milícia em tempo parcial controlada pelo governador, chamada Guarda Nacional. Os cidadãos de cada estado podem votar para enviar 2 membros para o Senado dos Estados Unidos, pelo menos um representante para a Câmara dos Representantes, e um número variável de eleitores para o Colégio Eleitoral Presidencial. Então, com tudo isso em mente, o que então é um território? Terras nos Estados Unidos que não pertencem a um estado são consideradas território dos Estados Unidos. Esses territórios são diretamente controlados pelo governo federal dos Estados Unidos, mas os territórios têm permissão para estabelecer seus próprios governos territoriais para governar assuntos locais, embora esse poder seja muito mais limitado do que nos governos estaduais. O chefe de um governo territorial geralmente é chamado de governador. Conforme a Constituição, os territórios são soberanamente controlados pelo Congresso dos Estados Unidos. A Constituição afirma que o Congresso tem, cito, o poder de dispor e fazer todas as regras e regulamentos necessários respeitando o território e outras propriedades pertencentes aos Estados Unidos. Mesmo com essa linguagem na Constituição, que muitos se referem como a Lei da Terra, os governos territoriais têm um considerável controle. Entre 1901 e 1905, uma série de decisões da Suprema Corte dos Estados Unidos determinou que, para fins práticos, os territórios e seus governos têm uma ampla latitude na definição da lei e regulamentos para as pessoas que vivem lá. Existem 14 territórios dos Estados Unidos no total, não reivindicados por nenhum dos 50 estados. 9 dos 14 são desabitados, incluindo as ilhas Baker, Howland, Jarvis, Midway, Palmyra e Wake, todas localizadas na região da Oceania no Oceano Pacífico. A ilha Wake, como você pode ver aqui, está localizada entre as Ilhas Marianas do Norte e o Havaí, e abriga 150 cidadãos dos Estados Unidos, pessoal da Força Aérea. Outros territórios desabitados, sob controle dos Estados Unidos, incluem o Atoll Johnston na região da Oceania entre o Havaí e a Austrália, o Recife Kingman, que, como você pode ver, não está longe do Atoll Johnston, e a ilha Navassa, localizada a 32 quilômetros a oeste do Haiti, no Caribe. Esses são coletivamente conhecidos como as Ilhas Menores Distantes. Além desses 9 territórios relativamente desabitados, existem 5 territórios que abrigam muitos residentes permanentes que são cidadãos americanos: Porto Rico, as Ilhas Virgens Americanas, as Ilhas Marianas do Norte, Guam e a Samoa Americana.
Cada um dos territórios americanos tem um nível diferente de autonomia, mas todos estão, em última instância, sujeitos ao governo dos Estados Unidos e à lei federal americana. Os territórios dos Estados Unidos têm histórias únicas e desempenham um papel importante, embora muitas vezes negligenciado, na cultura e governança americanas. Os territórios são o lar de mais de 100 mil veteranos. Cada território habitado elege um membro sem direito a voto da Câmara dos Representantes, mas não tem representação no Senado. Os cidadãos nestes territórios votam nas eleições primárias presidenciais, mas não têm representação no colégio eleitoral, então esses votos são mais simbólicos do que qualquer coisa. Algumas pessoas criticam o status e a representação desiguais das pessoas que vivem nos territórios dos Estados Unidos como coloniais e injustos, uma forma de tributação sem representação que inicialmente levou as colônias dos Estados Unidos a se rebelarem contra a Grã-Bretanha. Os cidadãos e territórios dos Estados Unidos não pagam impostos federais sobre a renda, mas pagam alguns impostos federais e não têm voz sobre como o dinheiro dos seus impostos é gasto. Uma pergunta que pode surgir é: e quanto a Washington, Distrito de Colômbia? Bem, Washington, Distrito de Colômbia, não é considerada um território, mas sim um distrito. Ele tem mais autonomia do que os territórios. Seus cidadãos não são representados da mesma forma que os desses estados, mas os cidadãos baseados em Distrito de Colômbia pagam imposto de renda federal e são representados no colégio eleitoral devido à 23ª emenda. O Distrito de Colômbia tem o mesmo número de votos eleitorais que o estado menos populoso, atualmente Vermont e Wyoming. Contudo, Washington, Distrito de Colômbia, possui um delegado sem direito a voto na Câmara e não tem senadores, similar aos territórios dos Estados Unidos. Você pode estar se perguntando neste ponto como os territórios são semelhantes aos 50 estados dos Estados Unidos. Grande parte das semelhanças está relacionada a como os estados e territórios se relacionam e beneficiam o governo federal. Tanto os estados quanto os territórios fazem parte dos Estados Unidos. Pessoas nascidas neles são geralmente consideradas cidadãs dos Estados Unidos por nascimento. Tanto em estados quanto em territórios, os cidadãos podem servir como pessoal militar, e homens entre 18 e 25 anos devem se registrar para o serviço seletivo do Departamento de Defesa. Também existem algumas diferenças-chave entre estados e territórios. Os cidadãos dos territórios, ao contrário dos cidadãos dos estados, não têm votos significativos para representantes e eleitores. Cidadãos dos territórios não pagam imposto de renda federal, mas pagam segurança social. Impostos federais que os cidadãos dos estados pagam. No entanto, os cidadãos territoriais que seriam elegíveis são negados ao benefício de renda suplementar de segurança, deixando pessoas com deficiência e adultos idosos sem apoio do governo federal. Programas federais como o Medicaid, o Programa de Assistência Nutricional Suplementar, Supplemental Nutrition Assistance Program ou Vale Alimentação, créditos fiscais para crianças e créditos fiscais de renda obtida são restringidos ou negados aos cidadãos territoriais. Todos os 5 territórios habitados dos Estados Unidos têm uma renda per capita inferior à renda per capita média dos 50 estados dos Estados Unidos e do Distrito de Colômbia. Quando os furacões Irma e Maria atingiram Porto Rico e as Ilhas Virgens em 2017, mais de 3 mil pessoas morreram, com a grande maioria ocorrendo após a passagem das tempestades, porque o governo federal falhou em prestar auxílio suficiente a esses territórios. A pandemia de coronavírus também mostrou disparidades de saúde bastante claras entre estados e territórios. Representantes dos territórios dos Estados Unidos afirmam que a falta de representação igual e poder de voto está ligada à pobreza nesses locais. Americanos nos Estados Unidos. Geralmente, acredita-se que os territórios são os últimos a receber socorro em furacões, financiamento de auxílio para coronavírus-19, saúde, educação e mais. O Departamento do Interior é a principal agência federal que lida com assuntos federais com os territórios, atuando como a principal representação dos cidadãos dos territórios nos Estados Unidos. Os territórios todos têm seus próprios governos e são autônomos em muitos aspectos, mas eles não compartilham soberania com o governo federal como os estados fazem. O governo federal dos Estados Unidos pode explorar, conservar, gerenciar e explorar seus territórios como desejar.
Então, vamos dar uma olhada mais de perto em cada um dos 14 territórios dos Estados Unidos, começando pelos desabitados. Os Estados Unidos controlam uma série de pequenas ilhas periféricas conhecidas por serem desabitadas. Várias ilhas foram compradas na década de 1850, incluindo Howland, Jarvis, Atoll Johnston e Navassa. O Recife Kingman foi comprado em 1860 e o Atoll Midway em 1867. Os Estados Unidos adquiriram o Atoll Palmyra e a Ilha Wake em 1898 e 1899, respectivamente. Então, o que são as ilhas menores afastadas e como elas são? A Ilha Baker é uma ilha desabitada no Pacífico Central, como você pode ver aqui no mapa. O que você não consegue perceber apenas por um mapa é que a Ilha Baker é, na verdade, um atol baixo, com o ponto mais alto sendo 7,9 metros acima do nível do mar. Não só isso, mas a ilha inclui praias de areia e recifes de coral. Bem perto da Ilha Baker está a Ilha Howland, que não tem população permanente ou atividade econômica, mas é conhecida por sua proximidade com a trágica tentativa fracassada de Amelia Earhart de circunnavegar o mundo de avião em 1937. A Ilha Howland é um refúgio nacional de vida selvagem dos Estados Unidos e parte do Monumento Nacional Marinho das Ilhas Remotas do Pacífico. O Atol Palmyra, perto do Havaí, assim como a Ilha Howland, tem grande biodiversidade. A ilha é lar de centenas de espécies de peixes e corais e possui uma geografia única de recifes de coral, lagoas, bancos de areia e ilhotas. A ilha é majoritariamente usada por cientistas. Jarvis Island, no Pacífico Sul, é gerida pelo Serviço de Pesca e Vida Selvagem dos Estados Unidos, integrando o Sistema Nacional de Refúgios de Vida Selvagem. A ilha não tem habitantes permanentes ou visitantes, mas recebe pesquisadores científicos visitantes para estudar aves, crustáceos, tartarugas, tubarões e recifes de corais. O Atoll Johnston, localizado no Pacífico Norte, fica a sudoeste de Honolulu, Havaí. É considerado um dos lugares mais isolados da Terra, consistindo em 4 pequenas ilhas chamadas Ilha Johnston, Ilha Sand, Ilha Akau e Ilha Rikina. O Atoll Johnston era uma estação de reabastecimento para voos do Havaí pelo Oceano Pacífico e serviu como base militar durante e após a Segunda Guerra Mundial. Agora, o atoll é administrado pelo United States Fish and Wildlife, como parte do Monumento Nacional Marinho das Ilhas Remotas do Pacífico. O Recife Kingman, anexado às Ilhas Havaianas em 1922, agora faz parte das ilhas menores distantes dos Estados Unidos. O território é composto principalmente por caniços submersos e bancos de areia, totalizando uma área de 7 acres. O Atoll de Midway também fica próximo ao Havaí e abriga apenas 40 habitantes. Suas 2 ilhas de coral, Sand e Eastern Island, formam o Refúgio Nacional de Vida Selvagem do Atoll de Midway. O refúgio consiste em quase 600 mil acres e é um dos maiores refúgios naturais de vida selvagem na Terra, com milhões de aves marinhas usando suas margens e águas como habitat. A área também é lar de muitas espécies de focas monge, patos e animais aquáticos em perigo de extinção. A Ilha Navassa, que está localizada entre o Haiti e a Jamaica no Caribe, era originalmente controlada pela Espanha até 1801. Em 1857, a ilha foi reivindicada pelos Estados Unidos. Agora é gerida como parte do Sistema de Refúgio de Vida Selvagem Nacional do Caribe. Wake Island, uma ilha de coral no Oceano Pacífico Norte entre as ilhas Marshall e Guam, é a última ilha menor periférica na lista. Wake Island foi atacada apenas algumas horas após o ataque a Pearl Harbor pelo Japão. As forças japonesas ocuparam o território até 1945, quando os Estados Unidos libertaram a ilha após lutar, sofrendo muitas baixas para trazer Wake Island sob seu controle. Além dos 14 territórios que discutimos até agora, vale a pena notar que vários outros territórios são ex-territórios disputados. Bajo Nuevo Bank, território desabitado reivindicado pelos Estados Unidos em 1879, é um desses locais. Os Estados Unidos cederam Bajo Nuevo Bank para a Colômbia em 1972. O território também foi reivindicado por Honduras, Jamaica e Nicarágua. As Ilhas do Milho
era um antigo território dos Estados Unidos alugado da Nicarágua em 1914 e devolvido em 1970. O Banco Roncador é um antigo território dos Estados Unidos. É desabitado e foi reivindicado pelos Estados Unidos lá atrás em 1856, mas eventualmente foi entregue mais de 100 anos depois à Colômbia em 1981. Banco Serenila é um antigo território desabitado dos Estados Unidos. Este território foi reivindicado pelos Estados Unidos em 1879 e eventualmente foi entregue à Colômbia em 1972. O Banco Serenila também foi reivindicado pela Nicarágua, Honduras e possivelmente pela Jamaica, embora isso seja incerto. As Ilhas Swan compõem outro território relativamente desabitado que foi reivindicado pelas forças americanas em 1856. Agora existe uma base naval hondurenha nas ilhas, depois que os Estados Unidos cederam as Ilhas Swan para Honduras em 1972. Porto Rico, um dos territórios mais famosos dos Estados Unidos, está localizado no Caribe. Como o território mais populoso dos Estados Unidos, Porto Rico abriga mais de 3,3 milhões de pessoas, que são todos cidadãos norte-americanos natos. Porto Rico foi adquirido em 1899 e consiste em uma grande ilha principal e várias ilhas menores, incluindo Culebra, Mona e Vieques. Porto Rico combina tradições indígenas taíno com aspectos culturais da Espanha e de outras partes do mundo. Alguns territórios americanos, como Porto Rico, foram destinados a servir como laboratórios para experimentos realizados pelos continentais. O Dr. Cornelius Rhodes, por exemplo, foi para Porto Rico para tentar induzir doenças em pacientes apenas para ver como eles se saíam, e intencionalmente não tratou seus pacientes. Rhodes teria escrito uma carta na qual afirmava ter assassinado vários de seus pacientes e tentado assassinar ainda mais, o que se tornou um grande escândalo em Porto Rico. Ele se retirou para Nova York sem quaisquer consequências, julgamento ou perda de seu emprego. Rhodes, na verdade, foi promovido dentro do estabelecimento médico e se tornou um dos fundadores da quimioterapia, recebendo prêmios por seu trabalho, já que a maioria das pessoas do continente nunca soube dos horrores que Rhodes infligiu ao povo porto-riquenho. Por centenas de anos, as pessoas que vivem no território de Porto Rico lutaram para descolonizar sua terra. Disputas sobre se a estadualidade, o status de Commonwealth aprimorado ou a independência seriam mais adequados para superar a história colonial dos Estados Unidos ainda são divisivas até hoje. Em novembro de 2020, 53% dos porto-riquenhos que votaram favoreceram a estadualidade em um referendo não vinculativo, mas apenas 55% votaram no referendo. Os mais de 3 milhões de pessoas que vivem em Porto Rico têm permissão para se mover livremente entre a ilha e o continente dos Estados Unidos. As Ilhas Virgens Americanas, localizadas no Caribe, não muito longe da América do Norte, compõem outro território americano proeminente. Os Estados Unidos adquiriram as Ilhas Virgens Americanas em 1917. Mais de 87 mil pessoas residem nas Ilhas Virgens, sendo considerados cidadãos americanos se nascidos lá. As Ilhas Virgens Americanas são compostas por 3 ilhas principais e várias outras menores. A maior, St. Croix, inclui uma série de atrações populares, como a Praia da Tartaruga, que possui belas águas cristalinas e praias de areia branca. A Praia da Tartaruga possui uma cena musical vibrante, com artistas locais tocando música calypso tradicional. O Commonwealth das Ilhas Marianas do Norte é conhecido como outro dos 14 territórios dos Estados Unidos e está entre os 5 territórios habitados dos Estados Unidos. Este território foi adquirido recentemente, em 1986. Os mais de 57 mil residentes dessas ilhas são considerados cidadãos americanos por nascimento e vivem em um arquipélago de 14 ilhas no Pacífico, entre o Japão e as Filipinas. As Ilhas Marianas do Norte abrigam uma população muito diversa, incluindo os indígenas chamorro, chineses, coreanos, japoneses e filipinos. Em 2018, as Marianas do Norte enfrentaram o tufão Yutu, que recebeu pouca atenção nacional apesar de seus efeitos catastróficos.
Guam, localizada na região da Oceania, é mais um dos conhecidos territórios habitados dos Estados Unidos. Guam é lar de mais de 170 mil pessoas e seus residentes são cidadãos por nascimento. Os Estados Unidos adquiriram Guam após sua vitória na Guerra Hispano-Americana. É um relevante centro turístico, famoso por combinar tradições culturais chamorro com costumes latino-americanos e espanhóis. Guam em si também é um destino turístico popular. Também na região da Oceania, como parte da Polinésia, a Samoa Americana é o último dos 5 territórios habitados dos Estados Unidos. As quase 50 mil pessoas que vivem no território da Samoa Americana não nascem cidadãos americanos, mas sim como nacionais dos Estados Unidos. Adquirida em 1900, a Samoa Americana é composta por 5 ilhas vulcânicas e 2 atóis de coral, que são recifes, ilhas ou cadeias de ilhas em forma de anel formadas por coral. A maioria das pessoas que vivem na Samoa Americana tem ascendência nativa samoana, e o território é conhecido por sua música, dança, arte, língua e comida tradicionais. Agora, dado que existem populações notáveis vivendo em vários territórios dos Estados Unidos, muitos argumentam que essas populações de cidadãos americanos deveriam ter um caminho para a estadidade. Então, quais são os argumentos para isso e o que precisaria ocorrer para que se tornassem estados de fato? O argumento central para a estadidade é centrado no direito à representação por e para o povo, um aspecto central do sistema de democracia americano. Os residentes de Porto Rico e outros territórios habitados não têm os mesmos direitos que os cidadãos baseados em estados. Muitas pessoas defendem que centralizar as vozes daqueles que há muito tempo são considerados cidadãos de segunda classe é essencial para viver de acordo com os valores da democracia americana. De fato, mais de 3,5 milhões de americanos não podem votar em eleições presidenciais só por residirem em territórios dos Estados Unidos. Nesses territórios, mais de 98% dos residentes são minorias raciais ou étnicas, o que os defensores da estadidade afirmam ser uma forma de desqualificação contínua que silencia sistematicamente as vozes das pessoas de cor. É muito possível sob os Estados Unidos, Constituição e sistema de governo para transformar territórios em estados. Exceto as 13 colônias originais, todos os demais Estados Unidos foram territórios americanos primeiro. Estado concedido sob a cláusula de admissões da Constituição dos Estados Unidos. Na verdade, há pouco mais de 60 anos, Havaí e Alasca receberam o status de Estado. Primeiro, os cidadãos do território devem afirmar por voto popular que desejam se juntar aos Estados Unidos como um Estado. Um projeto de lei deve ser introduzido e aprovado na Câmara dos Representantes e no Senado. O presidente precisa assinar o projeto para virar lei. Dados os conflitos partidários dentro do Congresso atualmente, tal projeto de lei provavelmente enfrentaria algumas barreiras para ser aprovado. Se os territórios ou Washington, Distrito de Colômbia, fossem admitidos como estados, eles desfrutariam de todos os benefícios da condição de estado, incluindo representação no Congresso e no colégio eleitoral. O Congresso teria 2 novos senadores adicionados de cada novo estado, e as cadeiras na Câmara dos Representantes precisariam ser rearranjadas ou aumentadas. Pela primeira vez, os cidadãos que vivem nos territórios teriam uma voz real em nosso governo. As pressões pela estadualidade em Washington, Distrito de Colômbia, têm sido introduzidas há décadas. O status não estadual de Distrito de Colômbia tem trazido desafios significativos aos seus cidadãos recentemente. Quando um motim irrompeu nos Estados Unidos, no Capitólio, em 6 de janeiro de 2021, o presidente Trump inicialmente se recusou a ativar a Guarda Nacional de Distrito de Colômbia. Governadores estaduais podem mobilizar suas unidades da Guarda Nacional, mas o prefeito de Distrito de Colômbia, que é o mais próximo que Distrito de Colômbia tem de um governador, requer autorização federal para despachar a Guarda Nacional. O manejo dos distúrbios no Capitólio provocou novos pedidos para que Washington, Distrito de Colômbia, se torne um estado. Esses pedidos de estatização são significativos nos territórios, especialmente em Porto Rico. Os recentes desastres em Porto Rico, incluindo o furacão Maria de 2017, foram recebidos com uma resposta federal extremamente ineficiente e lenta.
Por mais de 3 anos, as pessoas em Porto Rico ficaram sem eletricidade, apesar dos bilhões de dólares em impostos que Porto Rico paga ao governo federal. Muitos pediram por estadidade ou independência, pois a falha do governo dos Estados Unidos afetou gravemente o povo e a segurança de Porto Rico. Pode ser difícil conciliar a posse de territórios pelos Estados Unidos com os ideais de democracia e liberdade supostamente defendidos por nossos pais fundadores. Legalmente, sob a Constituição, um território é apenas uma terra pertencente aos Estados Unidos, sem soberania, poderes ou direitos próprios. Os territórios são considerados possessões dos Estados Unidos, um efeito duradouro do expansionismo americano. Qual a sua opinião sobre o futuro reservado para os territórios dos Estados Unidos? A posse de territórios é mesmo compatível com os princípios fundadores da nossa nação? Conte para a gente nos comentários. E se você achou este vídeo interessante, considere assistir, porque os Estados Unidos e o Canadá têm a fronteira mais estranha do mundo, ou outro sobre o verdadeiro motivo pelo qual os Estados Unidos compraram o Alasca da Rússia. Obrigado por assistir.